Rico, humilde e bondoso. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a vida de Boaz, um homem que tinha todas essas características abençoadas em sua vida. Deus abençoe o seu dia, que você possa ficar conosco para aprendermos da palavra do Senhor e orarmos diante de Deus. Aqui é o pastor Clodoaldo e como fazemos todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos orando e buscando a face do Senhor. Peço a você que se inscreva no nosso canal do YouTube, aperte o sininho para você ser lembrado das nossas devocionais aí toda manhã, tá legal? E compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos então à nossa devocional. Repetindo aqui o tema: rico, humilde e bondoso. O texto bíblico está em Rute, capítulo 2, verso 4, que diz assim a palavra: Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Irmãos e irmãs, o capítulo 2 do livro de Rute nos fala do momento em que Rute saiu à procura de um lugar para colher as espigas que caíam das colheitas, pois pela lei do Senhor, essas espigas de grãos que caíam pelo chão poderiam ser deixadas para as viúvas e para os pobres, debaixo da permissão dos donos da terra. Rute, então, encontrou-se com Boaz, que era o dono daquelas terras. Mas quero agora, nesse momento, falar com vocês a respeito deste homem rico que habitava na terra de Israel por aquela época, e ele também tinha muitas terras, mas era um homem humilde e bondoso. Demonstrou isso por diversas vezes em sua história narrada na Bíblia. E no versículo que lemos no início dessa devocional, quando ele chegou diante dos seus trabalhadores, ele os saudou, os cumprimentou e os abençoou, não é? A todos aqueles que estavam ali em nome do Senhor nosso Deus. E os seus funcionários retribuíram também, lançando sobre o seu patrão palavras de bênçãos vindas do Senhor, pois disseram: o Senhor te abençoe. Que relacionamento maravilhoso pode haver entre aqueles que servem e os que são servidos, não é verdade? Glória a Deus por isso. Ninguém precisa ser considerado superior ou inferior a ninguém. Cada um tem sua tarefa, cada um tem sua bênção e é necessário um respeito mútuo. Normalmente, o que vemos hoje em dia são pessoas que, ao ficarem ricas, ficam arrogantes, prepotentes e muitas vezes chegam a ficar insuportáveis. E quero ainda lhes dizer que, às vezes, essas pessoas nem precisam ficar ricas. Às vezes, só de ganhar uma promoção, ou quem sabe comprar um carro novo, ou ter um pouquinho de dinheiro a mais do que alguém, que isso já sobe a cabeça de muitas pessoas. Muitas vezes tornam-se pessoas inacessíveis, não se permitem conversar, com seus funcionários ou com pessoas que elas julgam estar abaixo delas. Isso é totalmente antiético e antibíblico, pois a Bíblia nos ensina o amor, o respeito, a ética, a educação e nos ensina a abençoar as pessoas, sejam elas quem for. Jesus nos ensinou a amar e a abençoar até os nossos inimigos, quanto mais então aqueles que nos ajudam, que nos servem ou aqueles que nos dão oportunidade de trabalho e de crescimento. Hoje mesmo pela manhã, enquanto estava orando ao Senhor para vir fazer a devocional, estava na varanda da minha casa e o gari que vem pegar o lixo da minha casa, ele, quando olhou para mim, eu pude abençoá-lo, falar com ele: Deus te abençoe, tenha um bom dia. É uma pessoa que está me servindo e eu fiquei pensando o que seria da nossa vida se não fosse essas pessoas tão simples que pegam o lixo da nossa casa. É tão bom a gente poder abençoar. E ele retribuiu a bênção para mim, Parece até que o Senhor já estava sabendo dessa devocional. Ele também disse: Deus te abençoe. Então, irmãos, nós podemos aprender muito com essa situação no tocante ao relacionamento hoje em dia de patrão e funcionários. Normalmente é um relacionamento complicado, muitas vezes pelas duas partes, tanto do lado do patrão como do lado do funcionário.
Eu creio que as duas partes são importantes, por isso deve haver respeito e camaradagem de um para com o outro. Podemos ver muitos patrões que tratam muito mal os seus servidores, como se fossem escravos ou como se estivessem sendo obrigados a fazer aquilo porque precisam apenas do dinheiro. A Bíblia nos orienta a servirmos nossos patrões como se estivéssemos servindo ao próprio Senhor. Então, a postura de um patrão tem que ser parecida com a postura de Deus, com justiça, com amor, com correção, mas com brandura, com educação e com muita paciência. Agora, a Bíblia também ensina para que os trabalhadores sejam honestos, sejam amigáveis, sejam responsáveis e prestem o serviço com honradez, como se estivessem prestando serviço ao Senhor. O que temos visto hoje, infelizmente, são muitos funcionários reclamando e murmurando o tempo todo dos seus patrões e do seu trabalho, dizendo maldições, com ciúme e inveja dos seus patrões, desejando até o pior para eles. Na verdade, o que vejo é que muitos patrões estão cumprindo uma missão de estarem ajudando muitas famílias, contribuindo para o progresso do país também, porque para ser patrão tem que se ter muitas dores de cabeça e muitas responsabilidades, pois são muitas vidas que estão dependendo deles. Você já parou para pensar que o seu patrão poderia vender tudo que tem e ficar na beira de uma praia, ficar descansando? Agora, por que ele está aí? Talvez você pense assim, ele quer mais dinheiro, ele é sovina, ele é muquirana. Mas não é isso não, meu irmão. Ele está cumprindo um papel, às vezes mesmo sem saber, ele está cumprindo um papel social e um papel também designado por Deus. Os funcionários, deveriam pensar nisso, pois de todo modo, eles também, os funcionários, estão cooperando, não somente com os patrões, mas estão cooperando com outras famílias e com o seu país. Você mantendo a sua empresa em dia, muitas famílias vão ser abençoadas. Esse relacionamento entre patrão e funcionário tem que ser regido pela palavra de Deus. Senão virão muitas coisas ruins, muita injustiça, muito desafeto, muitas brigas e também confusões. Então, que Deus nos ensine a lidarmos com aqueles que nos servem e com aqueles a quem servimos, em nome do Senhor Jesus. Independente se somos ricos ou não, devemos ter humildade e bondade. Por isso dei o tema nessa devocional de rico, humilde e bondoso, pois a vida de Boaz nos ensina todas essas virtudes. Amém? Vamos orar para Deus nos dar bondade, nos dar humildade e quem sabe também nos dar riquezas, Mas para a gente abençoar pessoas, para a gente abençoar famílias, não para juntar aqui na terra, mas para abençoar outras vidas. Oremos então e fique conosco, por favor, para a gente ter aquele momento da nossa corrente de fé e oração como fazemos todos os dias. Nosso Deus, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, bendito seja o Senhor que na sua palavra nos ensina, Deus, todas as coisas, principalmente aqui hoje. Aprendemos o relacionamento de patrão e funcionário, consequentemente, aprendemos também sobre, Deus, o relacionamento daquele que serve e daquele que é servido. Em nome de Jesus, nos ajude a termos bondade e a termos humildade, como era o caso de Boaz. Quando chegava, cumprimentava os seus funcionários, abençoava-os em nome do Senhor e os seus funcionários também abençoavam a vida dele. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda toda injustiça, toda maldade, Pai, que possa haver nesse relacionamento daqueles que servem e são servidos. Em nome de Jesus, talvez o meu irmão está triste, ou a minha irmã também, com o trabalho, com o patrão. Senhor, em nome de Jesus, coloca uma alegria no coração do teu filho e da tua filha, Deus, para que ele deixe essa raiva, essa ira de lado. Eu peço ao Senhor por esse patrão, por essa pessoa que tem uma empresa, mas que está desgastada, Senhor, e está querendo parar com tudo, jogar tudo para o alto. Deus, ajuda-o a cumprir cabalmente esse ministério que o Senhor deu para ele ou para ela, em nome de Jesus.
nos dê, ó Pai, a capacidade, quem sabe, de ficarmos ricos, Pai, mas não para nossa vanglória, mas para a glória do Teu nome, para ajudar outras pessoas, para abençoar famílias, meu Pai, para o progresso do nosso país, como um bem-estar social para todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos pelos empresários, oramos, Deus, pelos funcionários, meu Pai, para que, ó Deus, assim nós saibamos a nos portar como, ó Deus, aqueles que sabem servir e aqueles que sabem ser servidos, é a nossa oração em nome de Jesus. Querido Deus, entramos naquele momento tão especial da nossa corrente de fé e de oração, onde depositamos em Tuas mãos a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, Senhor, a nossa vida emocional, a nossa vida física, a nossa vida espiritual, Pai. Como é importante termos uma vida espiritual sadia, ter o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, ter a luz do Senhor brilhando dentro de nós, meu Pai, porque se estivermos bem espiritualmente, tudo mais na nossa vida vai estar bem. Então, por favor, nos ajude. Derrama sobre nós a sua sabedoria, a paciência, a bondade, a graça do Senhor, meu Pai. Acima de tudo, derrama sobre o nosso interior, sobre o nosso espírito, derrama o Teu Espírito Santo, Pai, porque aí sim vamos enxergar as coisas com uma melhor ótica, meu Pai, para que a gente possa, assim, ter fé, ter sabedoria e andar em Sua presença, meu Deus, confiando que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. Oramos, depositando em Tuas mãos a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, passando dificuldades ou lutas, quem sabe, meu Pai, até mesmo nas finanças com relação à enfermidade. Talvez está sem recurso para comprar um remédio, para comprar o pão de cada dia, está sem trabalhar e sem receber, dependendo, ó Pai, muitas vezes de outras pessoas, que o Senhor possa ajudar. Oramos por esse irmão, essa irmã que é patrão, que é empresário, mas que está a ponto de desistir devido a tantas dores de cabeça, a tantos problemas que ele tem passado, que a empresa tem passado. Eu peço ao Senhor que ajude, porque são famílias que dependem, Deus, ó Deus, dessa empresa. Então ajuda em nome de Jesus, ajuda essa família, Pai, que está em desespero por causa de drogas, de vício, de adultério, de divórcio, de separação, filhos machucados, filhos terrivelmente revoltados, usando drogas, quem sabe caindo na vida do crime. Jesus, ajuda essa família. Eu peço ao Senhor por essa pessoa, Pai, que está atormentada espiritualmente, meu Deus, ouvindo vozes, vendo vultos, tendo pesadelos. Jesus, abençoe, Pai, cura essa pessoa, liberta essa pessoa de toda armadilha, de toda mandinga, de toda magia, de toda feitiçaria. Oh, meu Deus, que o Senhor possa ajudar e fortalecer a vida de cada um de nós. Colocamos em Tuas mãos todas as nossas causas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Irmãos e irmãs, muito obrigado por você estar conosco, se juntando aí na nossa corrente de fé e oração. É um prazer muito grande estar com você. Eu sou o pastor Clodoaldo e esse é o projeto das Devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um grande abraço, Deus te abençoe, tenha um bom dia e desejo a você a paz do Senhor Jesus.